Vamos iniciar Mateus capítulo 12, que vai revelar um grande conflito dentro do Evangelho, um choque entre o legalismo religioso e a verdadeira revelação de Cristo. Esse capítulo ele mostra que o problema central não é falta de religião, mas é um coração duro, um coração que rejeita Deus mesmo diante da verdade. Esse capítulo ele começa com Jesus confrontando o legalismo dos fariseus em relação ao sábado. Teologicamente, isso vai revelar que a lei ela nunca teve o propósito de estar escravizando o homem, mas de conduzir o homem para a graça. O sábado ele era como se fosse uma sombra, né? Cristo ele é a realidade. Quando aqueles fariseus eles começaram a colocar regras, né, acima da misericórdia de Deus, eles distorceram o caráter de Deus. Então, a resposta de Jesus vai estabelecer um princípio muito central, que a misericórdia tem prioridade sobre o ritual. Isso revela que a verdadeira obediência não está em você ficar cumprindo um monte de regras externas, mas em você refletir o coração de Deus. Esse legalismo, né, ele produz opressão. Cristo, ele vai produzir o quê? Liberdade. Sempre que a religião ela vai pesar mais do que transformar, ela já te afastou do Evangelho. E na sequência, a gente vai ver Jesus curando, por exemplo, um homem que tinha a mão ressequida, né, dentro da sinagoga. E existe aqui um contraste brutal, né? Enquanto Jesus ele está ali restaurando, aqueles fariseus eles estavam tramando matar. E isso expõe uma verdade, né? Que é possível você estar dentro de um ambiente religioso e você estar completamente distante de Deus. Esses fariseus, eles estavam valorizando o quê? O sistema religioso mais do que pessoas. Então, eles queriam preservar tradições de uma vida. Né? Então, quando a tradição ela se torna algo mais importante do que o amor, essa religião ela morreu. Ela é só uma estrutura, um esqueleto. Mais avante, o texto ele vai apresentar a missão do Messias. Né? Jesus ele é descrito como sendo o servo de Deus, cheio do Espírito, manso, humilde. Ele não vem com imposição, ele vem com compaixão. Ele não quebra a cana rachada, ele apaga o pavio que fumega. Então, teologicamente, isso vai revelar a natureza do reino de Deus. O reino de Deus ele não é construído por força, ele é construído pela graça. E Cristo, ele não descarta isso, ele não descarta as coisas, ele restaura, né? Se a gente estiver quebrado, a gente não vai ser rejeitado por Deus, né? A gente é exatamente o tipo de pessoa que Deus veio para poder salvar, restaurar. Então, esse capítulo, ele entra num dos temas muito sérios da Bíblia, né? Que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Aqui os fariseus, eles veem a obra clara de Deus, mas eles deliberadamente atribuem aquilo que eles estão vendo a Satanás. Isso não é ignorância, isso é uma rejeição consciente da verdade. Né? E teologicamente, esse pecado ele vai revelar um estado de endurecimento muito grande, né? Quando alguém vai rejeitar a luz de uma forma tão profunda, né? Capaz de perder a capacidade de se arrepender. E isso não é só um erro momentâneo, não, é uma postura contínua de resistência ao Espírito. Ou seja, o perigo não é a gente só rejeitar Deus uma vez, mas a gente endurecer o nosso coração de uma maneira progressiva até a gente não conseguir mais responder a verdade. E em seguida, Jesus ele também vai ensinar para a gente que o fruto vai revelar a árvore, ou seja, a vida externa vai revelar a natureza interna. As palavras vão expor o coração. Isso vai apontar para uma doutrina essencial, ou seja, que é a transformação verdadeira. Ocorre dentro da gente. Ela não é superficial. Então, não adianta a gente ficar ajustando o nosso comportamento sem a gente mudar o nosso coração. Isso vai ser só religião, não vai ser regeneração. Mais à frente, os líderes eles vão pedir por sinais. E mesmo após tantos milagres, eles vão continuar incrédulos. E isso vai revelar que o problema deles não era só uma falta de evidência, mas era uma cegueira completa espiritual. E aí Jesus vai responder apontando para um sinal maior, que seria a sua morte, a sua ressurreição.
Isso mostra que o centro da fé cristã não são milagres, não são sinais isolados, mas é o evento da cruz, é a ressurreição. Ou seja, quem rejeita a cruz não vai ser convencido por sinal nenhum, não vai. Isso que muita gente prega hoje em dia, né? Esse capítulo também alerta sobre o perigo de uma vida vazia, né? Um homem que ele é liberto, mas não é transformado, ele acaba muito pior do que antes, né? Isso ensina que a libertação sem regeneração, ela não sustenta a transformação. Então não basta a gente tirar o pecado, a gente precisa estar cheio de Deus. E por fim, né, Jesus ele vai redefinir a família, né? Ele vai afirmar que a sua verdadeira família são aqueles que fazem a vontade do Pai dele. Então isso aponta para uma nova intimidade, né? Que a família de Deus não é baseada em sangue, ela é baseada em obediência. Não é proximidade religiosa que vai definir quem a gente é uma submissão real à vontade de Deus. Vocês conseguem entender? Bom, se vocês quiserem saber mais sobre isso, vamos continuar estudando sobre o livro de Mateus. Deixa um comentário, um like e compartilha com alguém. E não se esquece, Jesus está voltando. Obrigada.